sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Solicito a vereadora Juliana Maciel que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Segui com caridade e procederá com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, vereadores, boa noite. Assim também cumprimento os funcionários da casa que nos assistem nas redes sociais. Expediente de 9/3/2021. Ofício número 15/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à indicação número 15/2021, de autoria do edil Gilmar Martins. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 27/2021, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da lei número 6.581, de 2021, e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 64 de 2020, que denomina Centro de Cidadania Alcides Schumacher. Projeto de lei número 23/2021, que cria Memorial dos ex-vice-prefeitos do município de Canoinhas. Indicações. Indicação número 42/2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada a colocação de lâmpadas de LED na rua Rodolfo Emílio Hengst, bairro Alto da Tijuca. Indicação número 43/2021, de autoria da vereadora Silmara Gontark, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, a possibilidade de instalar abrigo de passageiros nos pontos de ônibus nas localidades de Sítio dos Correias, Campo dos Buenos, Campo dos Pontes, Rio da Areia do Meio e Rio Pretinho, e ainda a manutenção dos abrigos já existentes no interior. Indicação número 44/2021, de autoria da vereadora Juliana Maciel, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de educação, interino, o retorno do pré-escolar do CI Emília Ferreira, no bairro Água Verde. Indicação 45/2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homers e Nilda Lemos, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, estudos necessários para o projeto e execução de pavimentação na rua Francisco de Paula Pereira, travessa BR-280 até a travessa João Miller, bairro Boa Vista. É o que continha, senhor presidente. Solicito informar se existe vereadores inscritos para falar sobre matéria lida no expediente. Vereadora Juliana Maciel. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Boa noite a todos, colegas, quem nos acompanha online. Em relação ao requerimento que fiz por conta do pré-escolar do SEI, lá da Água Verde, foi um pedido das mães, que hoje conversaram comigo e me falaram que tem um apreço muito grande pelo SEI e que gostariam muito que voltasse a ter o pré-escolar, para que as crianças continuassem estudando no SEI, especialmente durante o próximo ano. Então, por isso que fiz essa indicação e pedido para o prefeito, se houver possibilidade de voltar o pré-escolar para esse SEI lá na Água Verde, que assim o faça, que é um pedido encarecido das mães que têm muito apreço pelos professores e pelo SEI. Eu solicito a funcionária da casa que, se possível, passar aos vereadores a ordem do dia hoje com as indicações e requerimentos na mesa. Continua a discussão. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste pelas redes sociais.
Como ainda funcionário da educação e secretário nos últimos 4 anos, só título de esclarecimento, a vereadora Juliana. Ali naquela região, nós temos o CI Emília Ferreiro, temos a escola Doutor Groscope ali, né? E também temos a escola Alzirinha. Então, para haver a distribuição e para nós fazer o maior atendimento, porque nós temos problemas, sim, para a gente conseguir atender o máximo de pessoas. Então, a OCI é muito bem localizado, muito bem administrado, foi feito reformas, o pessoal gosta mesmo e participam da vida escolar dos seus filhos. Só que mantermos a pré-escola lá, vai ocupar mais 2 salas de aula. E os alunos, os pequenos, que estão maternal, berçário, perderão esse espaço, e enquanto isso sobra salas de aula na escola Alzirinha. Por esse motivo é que foi tirada para a escola de lá, passado para a escola Alzirinha, para que possamos atender melhor mais pessoas, crianças com menos idade. Seria isso. Mais algum? Vereador Homer. A respeito da indicação que nós fizemos, da possibilidade do estudo para a pavimentação daquele trecho ali, seria, na verdade, uma adequação preventiva, já que ali nós possuímos uma estação, né, que é a subestação de energia elétrica, né, e em alguns estudos que a gente andou fazendo, a gente teria que ter essa pavimentação asfáltica para ter o acesso a essa subestação, né. Então, mais para frente, quando a gente tiver adequação, né, e quando o Estado estiver trazendo as novas demandas, né, de energia elétrica, talvez a gente tenha que correr de atrás disso daí, né, porque, querendo ou não, é um recurso, o recurso elétrico é um dos mais importantes, né, então, e aquela rua ali sofre, hoje inclusive passamos lá, então aquela rua sofre, e muitas vezes precisa ter uma resposta rápida se acontece alguma coisa, para chegar até ali, né? Então seria uma adequação. Eu creio que para um serviço tão essencial nós deveríamos pensar nessa pavimentação, né? E facilitar o acesso. Então seria uma questão preventiva que a gente sabe que mais para frente vai ser exigido, né? A pavimentação desse trecho por algumas regras que existem. Muito obrigado, senhores. Com a palavra, a vereadora Silmara. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente aí, o Gil. Boa noite, vereadores e vereadoras aqui da casa. Boa noite também aos funcionários aí que estão sempre colaborando aí com nós. E também boa noite ao público que está nos assistindo, né, pelas redes sociais. Falando ali da indicação, né, da minha indicação sobre os pontos de ônibus lá. Então, tem umas comunidades lá mesmo, lá dependendo lá para o lado do Campo dos Pontes, Sítio dos Correia, Taquarizal, não tem nada de ponto de ônibus, nem para os estudantes, né? Então eu peço aí, né, que o prefeito, o seu João também, né, já estive conversando com o seu João essa parte aí, o seu João Desmaia, para eles dar uma pensada lá, né, e dar uma atendida no povo, porque tem desde ali do Rio da Areia, né, entre rios também eu não comentei como é que está a situação, mas tem uns que tem, mas estão faltando manutenção, alguma coisa assim, né? Mas tem vários lugares também, né, que não tem. Então, é isso daí, né? A gente está pedindo para dar uma olhada, né, e ver o que pode fazer, né, para melhorias aí para nós. Beleza? Muito obrigado. Muito bem, vereadora. Vereadora Zenilda. A demanda dos abrigos de passageiros de ônibus hoje, mais a questão dos alunos, até teria que o planejamento fazer um levantamento aí, que eu acredito que são mais regiões aí que há necessidade de um abrigo para os dias tanto de chuva quanto os dias de sol, para abrigar os alunos até que possam embarcar no transporte. Vereadora Zenilda, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores.
Só enfatizando, então, a indicação número 045/2021, ressaltar, então, que eu fui procurada por alguns moradores lá do bairro Boa Vista e entregaram, presidente, em mãos, um abaixo-assinado, então, pedindo esse estudo e essa pavimentação da rua Francisco de Paula Pereira, travessa BR-280, até a João Miller, no bairro Boa Vista. Então, eu me comprometi com esses moradores que estaria trazendo essa indicação para essa Casa de Leis. Então, eu gostaria que fosse olhado com muito carinho esse pedido, porque é um anseio daquela comunidade há muito tempo. Inclusive, se os demais vereadores quiserem assinar junto, porque foram várias pessoas que assinaram esse abaixo-assinado e trouxeram, então. Então, eu deixo livre se os demais vereadores quiserem assinar junto comigo, com a Tati, com o Homer e com a Juliana, fiquem à vontade. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Como morador próximo da rua, e também com o ex-secretário da Educação, a gente tem essa demanda junto ao Executivo já há um certo tempo, devido que nós precisamos uma rua pavimentada para chegar até a escola Ney Pacheco de Miranda Lima. Até corrigindo um pouco o seu requerimento, se for a sua indicação, seria da BR-280 à escola Ney Pacheco de Miranda Lima, se possível, se for para ir até ali a João Miller, sim, mas a prioridade seria, ela, ao chegar na rua, ir em direção à escola Ney Pacheco de Miranda Lima. É uma rua, a única das 3 que temos ali, que tem visibilidade na BR para que exista a travessia. Porque a rua de cima, né, que é o final do Miranda do Campos, começando com o Antônio Moreschi, fica muito próximo da subida ali, os carros chegam muito próximo e não dá tempo de passar, que você vê um carro em alta velocidade, pode complicar a situação. E a de baixo, que é a rua João Miller, também tem problemas, porque também tem uma elevação vindo do sentido Piedade, Campo da Água Verde. Então, a rua Paula Pereira já foi motivo de várias discussões e pedidos para que ela fosse asfaltada, devido, claro, aos moradores, que são todos que tem ali, e também a situação de se chegar na escola Ney Pacheco de Miranda Lima. Eu acredito que essa solicitação é uma demanda daquela comunidade e um bairro da BR 280 para lá, ela é um bairro ainda que não foi contemplado ainda com pavimentação. E acreditando no governo do Beto Passos e Renato Pique, que estão fazendo os canteiros de obras na cidade, desde o primeiro mandato e agora com o segundo mandato, eu acredito que esta solicitação da comunidade, apresentado à Câmara de Vereadores, há possibilidade grande que o nosso governo conclua, nem que seja até o final do seu mandato, mais uma dessas ruas que seja pavimentada, e vendo a necessidade que tem lá no bairro. Então, basta ter um projeto e, de repente, a título de financiamento, ou até mesmo através de emendas parlamentares dos nossos deputados de Santa Catarina, que estão deputados federais, também alguns dos deputados estadual que possam nos ajudar, o município, com emendas parlamentares para uma pavimentação dessa. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Cumprimento todos os colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, colaboradores da casa, imprensa, boa noite a todos. A indicação 042, ela solicita ali a colocação de lâmpada de LED nessa rua. Essa rua, Rodolfo Emílio Heinz, ela é a que liga a Vendelim Metzger com a Bernardo Ousen, faz aquela ligação. É uma parte que foi calçado com lajota e aquela rua que faz aquela travessia. Pois bem, ali tem o seu Alfeu Lemos, e ele, na frente da casa dele, e a família dele,
tem um cuidado especial com a praça, com as árvores que tem ali debaixo. Acho que muitos dos senhores e senhoras já tiveram a oportunidade de passar ali, de visitar e de ver. Porém, aquela praça, eles sempre solicitaram que ela fosse iluminada de alguma forma, aquele espaço. Mas como aquele espaço é do Estado, porque pertence à escola estadual, Santa Cruz, o município não vai investir ali, até porque tem conflito de mandatários. No caso, o município não vai pôr algo em cima do Estado, a não ser que haja um convênio, um entendimento para isso. Mas, fazendo uma avaliação e olhando lá com ele nas últimas semanas, a gente entendeu que se colocar uma luz boa, Gil, ali é próximo da tua residência, não fica tão longe, presidente Gil, com a LED, ele vai clarear bem e vai ajudar a iluminar, inclusive, boa parte daquele espaço, que é tão bem cuidado, tão bem zelado, tanto a propriedade dele em si lá dentro, quanto aquele espaço que fica, que é do poder do Estado, e eles preservam, cuidam e atendem daquele espaço. Então, a indicação para que seja melhor iluminado e, de preferência, que seja colocado o LED, eu acredito que vai atender bem aquela solicitação e aquela comunidade que reside naquela região lá e que faz uso daquele espaço. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Mais nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existe vereador inscrito para falar assunto na tribuna. Nenhum inscrito. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 27/2021, que altera a redação dos artigos 1 e 2 da Lei 6.581 de 2021 e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Em segunda e última votação, projeto número 27. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 64/2020, que denomina Centro de Cidadania Alcides Schumacher. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, esse projeto ele foi elaborado por mim e pelo ex-vereador Paulo Glinski. E o ano passado a gente acabou não votando esse projeto, ele ficando, e agora esse ano a gente está colocando ele para que seja, então, concluído a primeira votação e a segunda votação. Esse espaço é aquele espaço ali do antigo fórum. Então, está sendo colocado o Centro de Cidadania, seu Alcides Schumacher. Seu Alcides é uma pessoa que foi prefeito no nosso município. Na oportunidade em que o fórum foi inaugurado naquela época, ele também era prefeito. Então, veio a calhar todas essas coincidências, né? E que bem nesse momento, logo próximo do seu falecimento, do município receber esse patrimônio que era do Tribunal de Justiça, né? Era do Estado de Santa Catarina e veio para o nosso município e que está nos servindo e muito. Então, em homenagem ao seu Alcides, que foi fundador da antiga FUNPLOC, da universidade, foi prefeito no município de Canoinhas, empresário, foi do cartório por muitos e muitos anos, conhecido de muitas pessoas, família tradicional, foi então indicado o nome dele para atender o nome daquele prédio e denominar ele. Só fazia esse comentário e dizer que esse projeto é assinado por mim e, na oportunidade, pelo ex-vereador Paulo Glinski. Obrigado, presidente. Mais algum vereador que gostaria de discutir o projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado em primeira votação, projeto número 64. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 23/2021, que cria memorial dos ex-vice-prefeito do município de Canoinhas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação, projeto 023/2021. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, Zenilda Lemos, que realize a leitura. Requerimento número 037/2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando as seguintes informações referentes ao contrato 114/2019 com a Progresso Ambiental. Letra A. Qual o valor foi pago? Encaminhar cópia das notas pagas. Letra B. Qual foi o engenheiro fiscal do município que assinou? Letra C. Que seja encaminhado a esta casa cópia de todos os documentos relacionados a este contrato, inclusive sobre o processo judicial. Está em discussão o requerimento? Senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, população que nos acompanha e aos funcionários da casa. Esse requerimento foi feito porque muito foi falado nesta casa a respeito das obras da Rua Frei Menandro Campos. E hoje eu tive uma conversa com a vereadora Juliana, a vereadora Homer e a vereadora Zenilda, e acreditamos que seja de suma importância que a gente tenha em mãos os documentos relacionados ao contrato da empresa em relação a essa obra, para a gente entender o que aconteceu, que a obra está desse jeito. Por isso está sendo feito esse requerimento, para que possamos ter tudo isso em mãos. E assim que a gente tiver essa resposta, até conversamos com os demais vereadores também, para que a gente possa entender o que realmente aconteceu, que não existe a tubulação, que essa obra ficou parada do jeito que está. Eu acho que é de suma importância a gente entender isso e expor para a população o que realmente ocorreu lá. É isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Hoje de manhã, em conversa com o secretário Diogo, que também esteve no local, inclusive o secretário e o prefeito, ele também vai fazer a mesma requisição, né? Então a gente vai fazer a mesma requisição, porque me passou assim na cabeça, assim, eu acho que de muitas pessoas, que essa empresa inclusive foi responsável por mais algumas obras que estava a tubulação no pacote, né? Então é preocupante, né? Porque se na Frei Menandro Campos não está a tubulação, então nas demais, inclusive até dando uma resposta às pessoas que moram na rua Antônio Liller, né? Que lá também teve problemas, a gente esteve lá, então para vocês terem uma ideia, situação parecidíssima. Então tem um local que tem 3 tubulações, uma inclusive que vem da João Sabatic. Então essas 3 tubulações de 80, elas chegam e depois todas elas se ligam a uma única tubulação de 80. Forma um funil, um gargalo, a água se acumula e começa a acumular nas ruas de cima. Então a empresa também verificou que existia, a empresa que está fazendo agora a obra verificou que tinha problema na tubulação. E assim, subsequentemente, em outras obras que possivelmente a gente vai estar verificando se existe algum problema, e se acontecer a mesma coisa que nem da Frei Menandro Campos, se precisar a gente ir lá e correr atrás das informações, porque hoje uma rede social é bacana, você mostrar para a população que está acontecendo as coisas, só que a gente precisa oficializar isso daqui, né? Não adianta ficar só na
na conversa, né? Então a gente tem que oficializar e esses dados vão ser importantes, né? Para a gente tentar chegar a um denominador comum, né? Se teve erro, aonde que foi errado, né? E para a gente dar nome aos bois aqui, né? Que é de suma importância. Mais uma vez, salientando a preocupação que nós, tanto até o próprio secretário Diogo estava, na questão das outras ruas, né? Se realmente foi colocada a tubulação, porque depois quem sofre é a população, né, gente? Então a gente sabe disso. E como a gente já observou mais de uma rua, né, esses problemas, é importante a gente ter cópia de todos esses documentos, saber o que foi pago e o que foi colocado na nota para a gente exigir isso, né? Caso não tenha sido colocado, para o município poder reaver esses valores, né? No caso, o município, nós, né? Saiu do contribuinte e todos aqui somos contribuintes do município. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Osmar. eu gostaria de dizer que o requerimento faz jus, que deveremos todos nós assinar, porque em conjunto, semana passada, a gente levantou debate sobre as empreiteiras e todos nós, em conjuntos, concordamos que nós devíamos dar um basta na questão das obras que estavam paradas. Recebi alguns comunicados de algumas empreiteiras e as obras começaram a andar. Sinal que a nossa voz aqui repercutiu. Se é para o bem de Canoinhas, se é para o bem do povo, vamos falar. Vamos falar, vamos cobrar. Essa Progresso Ambiental, pelo que eu sei, e as informações virão no requerimento, ela não recebeu, o que recebeu foi parte só dela. Se é justo ou não é justo que recebeu, não recebeu, vamos avaliar. Deve ter o fiscal da prefeitura que fez essa avaliação e ele tem que ser cobrado, explicando certinho. Todos nós aqui, com exceção de ninguém, nós vamos cobrar o que é o certo. Não vamos deixar ninguém fazer obras, levar dinheiro de Canoinhas e não fazer as coisas bem feitas. Isso é um compromisso nosso, é um compromisso do governo Beto Passos, Renato Pique, que nos pede para nós cobrarmos e ajudarmos. Agradeço vocês por estarem juntos, estamos juntos sim, porque a função nossa é a mesma, é fiscalizar, é buscar as informações corretas e se alguma informação não chegar, a gente está junto para cobrar. Parabéns pelo requerimento. Mais algum vereador? Coloco em votação o requerimento número 37 e está aprovado. Requerimento 038/2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Letra A. Qual é o valor que seria usado para a FESMAT em 2021? Letra B. Esse recurso será repassado ao Hospital Santa Cruz? Letra C. O que vai ser comprado com esse valor e qual o prazo da compra? Coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Obrigada. Então, colegas e comunidade, nós ficamos conhecendo esse assunto que acertadamente, né, não vai ter FESMAT em 2021. E nem tinha como ser diferente, né? Então, é um ano que as comemorações precisam ficar realmente restritas e que os investimentos e até o nosso próprio empenho seja destinado ao bem da saúde pública, né, ao bem comum aí da nossa comunidade e, infelizmente, né, não vamos poder comemorar realmente por meio de festividade o aniversário de Canoinhas. Festividades, né, com aglomerações no aniversário de Canoinhas. Pois bem, como nós tivemos essas informações aí
por meio dos jornais, das redes sociais, pelo menos para nós, e imagino que para a comunidade também, né, não ficou bem claro no que vai ser feito o investimento desse valor, qual que é esse valor, como que ele vai ser utilizado, no que ele vai ser utilizado, qual que é o planejamento, né, para a utilização desses valores em relação ao combate à Covid-19. E também se esses valores vão ser repassados ao Hospital Santa Cruz ou não, né? Então, se teve a notícia de que isso vai acontecer, mas não de que forma isso vai acontecer. Então, por isso o motivo do requerimento. Senhor presidente, adiantando a resposta, vereadora Juliana, do requerimento 38, aos senhores vereadores também, estivemos junto na reunião, vereador Osmar, vereador Maurício, vereador Gil, vereadora Silmara e vereador Vilmar, e onde nós cobramos, então, que esse valor ele fosse repassado para o combate da Covid, tendo em vista que a gente está passando por uma situação bem delicada, onde nós temos, sim, né, alguns problemas acontecendo em relação à questão de leitos, em relação à questão de respirador, e nós cobramos do prefeito Beto Passos, assim como dos secretários, né, da secretária Kátia, algumas situações. E diante das informações que nos chegaram em relação aos leitos e tudo mais, o que a secretária Kátia nos colocou é que hoje nós temos, então, 10 leitos UTI dentro do nosso município, que é por parte do hospital, e temos 5 leitos que são utilizados para casos não tão graves. Então, a nossa cobrança é que aumentasse o número de leitos. Tendo em vista que o hospital ele diz que não tem estrutura suficiente, inclusive já está sendo cobrado por outras vias para que sejam entregues os leitos os quais estão lá previstos em contrato, a secretária Kátia ela tomou ali como decisão, né, aumentar o número de respiradores dentro do UPA. Porque dessa forma, caso tenham pessoas que tenham que esperar, né, como aconteceu agora semana passada, que 2 pessoas ficaram ali utilizando o respirador dentro do UPA, essas pessoas teriam então pelo menos a opção ali de ficar no respirador por um dado período de tempo, para daí sim ir para a UTI quando abrisse em alguma outra unidade através do CISREG ou até mesmo dentro do nosso hospital. Então foi sugerido a compra do respirador. O preço médio da FESMAT, ele fica ali em torno de 90 mil, 180 mil, que é o que foi gasto nos últimos anos. Então a gente não pode ter uma perspectiva certa, né? Seria gasto 150 com a FESMAT esse ano. É licitação, é colocado o preço e o preço daí ele acaba sendo tirado, né? Às vezes 10%, 20%, que é o preço médio. Mas a gente não tem então um valor correto. Então, a nossa indicação foi para a compra desses 2 respiradores, os quais a Kátia nos colocou que seria de suma importância para esse momento, se tivéssemos algum caso ali com extrema necessidade na UPA, e também o valor que ficasse restante, né, dessa média de 150, 200 mil aí, seria comprado oxigênio, tendo em vista que a gente teve falta de oxigênio aí nas últimas semanas. Já ressaltando que essa falta de oxigênio ela não foi prevista, até ela nos colocou ali uma situação qual a gente está levantando ainda para tomar as devidas providências, né, em relação à falta do oxigênio, que estava previsto uma quantia e foi utilizado bem mais no dia, ou então aquele tubo lá ele tinha menos oxigênio. Essa é uma outra situação que a gente vai discutir na próxima semana. A gente está ainda levantando dados e tudo mais para a gente trazer até aqui essa casa. Mas aí seria comprado o oxigênio. A gente também tem hoje essa questão, somos reféns de uma única empresa, qual ela distribui para todo o estado. As outras empresas que também fazem a distribuição, elas na verdade compram oxigênio dessa empresa principal, então o oxigênio deles é mais caro. Então, para falar bem a verdade, é uma empresa só que faz a venda do oxigênio para todo o estado. Então, é uma situação bem delicada. E essa foi a nossa sugestão. Creio que vai ser essa a resposta. O governo ainda está levantando, né, essa questão, como que vai ser feita a aquisição desses 2 respiradores, quais os prazos. Creio que nesse requerimento vai ser bom, porque já vai vir especificado, a gente vai poder divulgar aqui para toda a nossa população quais são esses prazos e como que será feita a aquisição. Seria isso. Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Tati. Agradeço a explicação do vereador William. Realmente nós não sabíamos de todas as questões, né? Como foi divulgado, foi uma reunião entre o prefeito e os 6 vereadores governistas, e nós acabamos sendo cobrados da população. Algumas pessoas me mandaram mensagem, mandaram para a vereadora Juliana também, cobrando essas informações. Como não estávamos presentes, até porque nem sabíamos que haveria reunião, né, nós nos comprometemos em trazer, por meio desse requerimento, as dúvidas dessas pessoas que nos procuraram. Então, agradeço desde já ao vereador William, né, espero que a população esteja assistindo já para tirar um pouco dessas dúvidas, mas realmente fizemos em forma de requerimento para a gente ter isso por escrito, para poder prestar essas informações, né, para as pessoas que nos procuraram também. Obrigada, William. Vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, comunidade em geral que nos assiste. A respeito desse requerimento, 38 da autoria de vocês, o que aconteceu foi que a situação em que a nossa região se encontrava, na situação gravíssima, foi solicitado ao nosso governo Beto Passos e Renato Pique, de que forma nós poderíamos reforçar um pouco mais o auxílio à nossa comunidade. A questão de estar os governistas, foi nós que solicitamos essa reunião para ver de que forma que poderíamos auxiliar. Fomos bem atendidos, inclusive isso foi feito no domingo, último domingo agora, e levantamos diversas situações onde poderia ser trabalhado. Os valores aproximados são isso que o nobre vereador William levantou, em torno de R$200 mil. Como a vereadora comentou, Juliana, não temos motivo para comemorar, talvez nem possa ser comemorado ainda, porque não sabemos até onde vai a pandemia, se até lá estaria liberado ou não, mas é a forma de nós tentar auxiliar ao máximo a nossa comunidade. O valor é algo em torno de R$200 mil. Se esse valor vai ser repassado, as senhoras acho que acompanharam muito bem nas redes sociais, né, na mídia. Foi feita uma live para esclarecer até a toda a população. Esse recurso deve ser repassado ao Hospital Santa Cruz para o combate ao Covid-19. A sugestão, conversando com a secretária Kátia, hoje a necessidade maior está em respiradores e na falta do oxigênio. Essa situação que o vereador William trouxe é uma situação atípica, que é uma coisa técnica que está sendo resolvido direto com a empresa fornecedora do oxigênio. Mas o requerimento, concordo com o requerimento para esclarecer, mas acho que foi bem divulgado, né? Nós estivemos presentes, sim, na reunião, porque foi uma solicitação nossa de que forma poderíamos auxiliar a nossa comunidade. E o governo de pronto nos atendeu. Tivemos das 2 horas até quase 6 horas da tarde no domingo, tratando desse assunto. E acho que as senhoras concordam conosco também de que esse recurso seja aplicado nesse combate mesmo, né? Então, só adiantando um pouco a respeito da resposta que deve vir no requerimento. Mas nós fizemos presentes porque foi nós que solicitamos a reunião e fomos muito bem atendidos pelo nosso prefeito, onde você conseguiu ajustar esses termos de momento. E continuamos trabalhando, sim, o governo está trabalhando, nós estamos em cima da situação do combate para ver o que pode ser feito de melhor para ajudar a nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. A situação está ficando tão grave e vai chegando perto dos nossos, vereadora Juliana. E quando chega perto das pessoas da tua casa, do teu vizinho, do teu amigo, aí começa a apertar o coração e a gente esquece que é domingo, esquece que é sábado, esquece que é noite, que é dia, e a gente tenta se agarrar em alguém para que nos ajude
a encontrar algumas soluções. E ontem eu fui procurado por um amigo meu, dizendo, por favor, Osmar, fale com quem você puder. O meu sogro está precisando de hemodiálise e não tem. A gente desesperado, nós estamos sempre conversando, discutindo com nossos colegas, o vereador Maurício, o vereador William, o vereador Gil Baiano, o vereador Vilmar, a vereadora Silmara, e a gente, vamos chamar a secretária da saúde, vamos chamar o prefeito, o vice, e vamos fazer alguma coisa, porque é desesperador. E quando eu falei para a secretária Kátia, nos olhos dela, falando isso, ela disse, não tenho o que fazer. Escorrendo olhos, a lágrima dos olhos dela, ela disse, não tenho o que fazer. É uma hemodiálise com UTI. E nós estamos com 8 pessoas na fila. Resumindo, hoje de manhã, esse senhor Pedro Ivo Nunes faleceu, né? Aproveito até a oportunidade para mandarmos as condolências, Dona Carmen, sua esposa, a Luísa, a Marina, a Ana Paula, as filhas, aos genros Márcio Passos, Márcio Piscoski, Luciano Lisboa e todos os demais familiares e irmãos, porque foi a situação que pegou um vizinho da gente, uma pessoa amiga, aquela pessoa que se conhece desde criança, eu conhecia. E isso nos motivou, a nós vereadores, e agradeço os vereadores que estão junto, a nós desabafar, porque chega numa altura que você não sabe mais o que fazer. E daqui a pouco está dentro da nossa casa. Né? A gente pegou, graças a Deus, tivemos força suficiente para recuperar. Mas você não sabe se a outra pessoa que mora com você, ou um irmão, ou uma esposa, vai ter essa mesma resistência ao vírus que a gente teve. Então, o requerimento faz até a justiça para explicar os dados, mas foi uma coisa nossa. E como eu sempre, quando secretário de Educação, eu fazia parte da organização dos eventos do município, a gente levantou e os vereadores colocaram, e essa FESMAT, já que está aí, esse dinheiro está programado para ela, né? Está programado, então vamos destinar esse dinheiro quanto antes que vá para salvar vidas lá que nós estamos precisando. Mas eu acho que nós temos que pedir, mesmo rezar bastante, pedir a Deus, não sei como a gente reza tanto para que a coisa melhore, que a situação está muito difícil mesmo, gente, muito difícil, preocupante e digo para vocês, desesperador. Uma boa noite, obrigado. Senhor presidente, só rapidinho, só para concluir. Concedo. Obrigada. Agradeço a explicação de vocês, é importante, né, já que vocês estavam presentes na reunião, mas eu mantenho ainda a importância do requerimento, né, porque ainda fica a dúvida qual que é o valor, se o dinheiro já está destinado para isso, se não está, se já tinha valor da FESMAT ou não, eu me mantenho em dúvida. E que nem diz o ditado, falar até papagaio fala, né? E quando a gente consegue deixar isso aqui documentado, nós, vereadores, temos mais força depois para cobrar o ato do prefeito, né? Já que ele já se comprometeu por meio da mídia a fazer, assim a gente tem documentado aqui por meio do requerimento o que vai ser feito, quanto vai ser utilizado e para que vai ser destinado, e podemos fazer nosso papel, né, diante do povo e deixar isso o mais claro possível. Era só isso. Senhor presidente, primeiramente pedir desculpas, cumprimentos ao presidente, demais público e os espectadores. Nas minhas 2 falas anteriores eu esqueci de cumprimentar. Certo? Minha cabeça não está funcionando meio direito aí. Umas escolas que eu trabalho, houve casos de Covid e você acaba ficando um pouco nervoso. Semana passada eu levei uma caixa de máscara descartável para a escola porque o Estado não está mais mandando, né? Então é revoltante, né? Essa semana, desculpe fugir do contexto, mas como está se falando de Covid, eu creio que seja o mesmo contexto, já que se algum professor se adoentar, com certeza vai ter que ir para o Hospital Santa Cruz. É revoltante porque se obriga o funcionário a trabalhar e não se dispõe o IPI. É realmente bem complicado essa situação. Só deixa a título de desabafo mesmo aqui e peço desculpas. Porque é importante, gente, nós sermos o máximo possível de transparentes com
com relação a valores, né? A gente está numa polarização muito grande. Felizmente, a pandemia ela despertou isso, né? O Brasil já estava um pouco polarizado e com essa pandemia ele ficou mais dividido, né? E rua, redes sociais, rua não tanto, porque tem pouca aglomeração de pessoas, mas redes sociais acaba virando um ringue de batalha, né? E qualquer pele de galinha acaba virando uma sopa, né? Que nem dizia a minha avó. Então, é importante a gente ser transparente, já que nós não temos nada a esconder, né? Então, é importante a gente ter essa transparência, ser o mais específico possível quanto que vai ser de dados, aonde vai ser investido, porque o povo cobra, gente. Né? Então, eu diariamente recebo mensagens, tem dia que dá vontade de pegar e colocar o celular dentro do congelador, né? Para não ver e sentir ele vibrando ali, né? Então, vai até 1h da manhã, isso daí. E a gente é cobrado porque a gente se dispôs a ser fiscalizador, então a gente é cobrado e a gente deve ser cobrado. E sem a gente possuir esses dados de maneira clara, específica e documentados, que é mais importante, por isso, inclusive, da questão do nosso requerimento 37, porque é importante essa documentação para que a gente faça a fiscalização e a cobrança e também fazer o papel de interlocutor, né? Então, esse papel de interlocutor é bem importante e reitero da importância de receber esses dados de maneira formal até para os próprios senhores, né? Quando forem procurados, que eu tenho certeza que já foram procurados também, a respeito de valores, a respeito de repasses, também possam dar essas informações de maneira bem clara e que cada um dê a mesma informação para que não fique aquele telefone sem fio que cada um fala uma coisa e daí chega lá no final as coisas não fecham e daí a gente acaba pagando pelo preço da inverdade. Então, muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento 038. Está aprovado. Requerimento 039/2021, de autoria dos edis William Godoy, Gilmar Martins de Souza, Silmara Gontarek, Maurício Zimmermann, Osmar Uliskovski e Vilmar Sudoski. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Jardel Gurtinski, vice-prefeito municipal, parabenizando pelo comprometimento com a saúde de Canoinhas, em conseguir recursos enquanto deputado estadual para aquisição do tomógrafo para o Hospital Santa Cruz. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. A questão tomógrafo foi tão discutida, foi tão cobrada, foi tão debatida, e pela importância do tomógrafo, principalmente na questão do Covid, para determinar até que ponto o comprometimento exato do pulmão e que os nossos pacientes estavam se deslocando de Canoinhas para outras cidades para poder fazer esse exame. Era 10 ambulâncias na estrada, gastando. As pessoas, os seres humanos que trabalham nos hospitais, os nossos da saúde, estão cansados e vendo ainda, tendo mais esse sofrimento de ver seus pacientes ter que sair de Canoinhas para ir fazer o exame fora dela. Então, como foi tão cobrado, e lá no mês de dezembro, o prefeito Beto Passos, liderando os prefeitos aqui da região, convidou-os para que todos rateassem proporcionalmente e fosse comprado esse tomógrafo pelo consórcio entre as prefeituras. A prefeitura de Canoinhas depositou 483 mil, a sua parte, que seria para o tomógrafo, e por problemas burocráticos, em alguma situação, as demais prefeituras não prometeram. E aí eu digo a importância de nós, líderes
políticos, nós trabalhar desde já para que nós possamos ter um deputado estadual. Não vamos citar nomes, mas nós juntos, nós pudéssemos compartilhar e chegar, debater esse assunto, para que nós pudéssemos, se possível, claro que é difícil, dependendo das questões políticas, mas se possível, nós termos um candidato a deputado que tenha viabilidade eleitoral, porque o vice-prefeito atual, Renato Pique, ele assumiu 15 dias, nesses 15 dias lá em Florianópolis, ele trabalhando, insistindo, porque o momento era do tomógrafo. A discussão do momento era tomógrafo. E um aparelho que custa mais de R$1 milhão, que ia sair dos cofres da prefeitura, porque se não conseguisse lá, a prefeitura tem que comprar. Não tinha outro jeito. O jeito que está a pandemia, nós teríamos que comprar em mais de R$1 milhão. Ele insistiu, conversou com o governador. Eu vi vídeos dele junto com o governador se comprometendo com ele que ele ia bancar. Então, e hoje o tomógrafo está comprado, está lá no hospital, e é um motivo de alegria. É um motivo de alegria para todos nós. Não dá para dizer alegria, porque de repente a situação é tão dramática, mas que ameniza um pouco a situação do que nós estamos passando. Então, o Renato Pique, o vice-prefeito, quando deputado, merece esse elogio, sim. Porque se dispôs a ficar 15 dias em Florianópolis como deputado, trabalhar, lutar e trazer. Como quando cada um de nós aqui conseguir uma verba com os deputados nossos de emendas, que nós temos que fazer isso, buscar emendas. Temos que fiscalizar, sim, concordo que esse é o nosso papel e também nunca fui contra a transparência. A transparência e governo é uma questão de hombridade nossa. Nós temos que ter a transparência em tudo. Né? Por isso que os requerimentos que vocês fazem, nunca eu discuti, sempre fui favorável a eles. Jamais nós aqui, os da base, iríamos contra a transparência. Mas nós poderíamos buscar mais emendas. Emendas parlamentares que pudéssemos asfaltar a rua Paula Pereira, depois da BR, que é uma situação que nós queremos. Tem quantas ruas aqui em Canoinhas, vereador Maurício, que foram asfaltadas através de emendas? Então, eu quero, a proposta do nosso requerimento é parabenizar ele, sim. Nesse momento tão difícil, o tomógrafo está ali, sem custos para o nosso município. O município não dispensou R$0,01 para a compra do tomógrafo, foi conquistado junto ao governo do estado. E falo assim que nós temos um hospital comparado com muitos aí, um hospital muito bem equipado. E temos por quê? Porque nós tivemos um deputado, que muita gente criticou, mas que ele, por ser médico, ele deu destinou muita parte das suas verbas para equipar o hospital, que é o nosso ex-deputado Antônio Aguiar. Né? Se fosse da educação, se eu fosse da educação, ia para a educação. Ele, por ser médico, destinou muita coisa ao hospital, porque ele vive o drama da saúde, quem sabe a saúde do Brasil sempre precisando de mais investimento. Então, seria isso o meu objetivo do meu requerimento. Mais algum vereador? Maurício Zimmer. Senhor presidente, acredito ser um motivo de alegria nós termos conseguido o tomógrafo. O dinheiro entrou na conta do hospital na quarta-feira da semana passada e hoje o equipamento foi recebido pelo hospital. Esse requerimento, tenho certeza que o Pique não fez nada mais do que a sua obrigação nesses 15 dias que ele conseguiu estar lá, mas a gente sabe que não é fácil, vereador Zenilda. Foram apenas 15 dias, ele teve como uma meta pessoal esse compromisso que o nosso prefeito Beto Passos havia conseguido com os prefeitos da região. Inclusive, foi aprovado aqui na legislação passada pelos vereadores, esse repasse dos municípios
para o hospital, como até é conhecimento das senhoras que esse repasse o nosso município fez para o hospital, né? Mas alguns municípios não conseguiram efetivar esse depósito a parte deles. Então, quando o vice-prefeito, na época, assumiu como deputado, assumiu como uma meta pessoal dele, como o vereador Osmar falou, nós vimos vídeos dele com o governador Carlos Moisés, se comprometendo de atender a nossa região. Tivemos alguns problemas burocráticos para que se efetivasse esse pagamento, mas graças a Deus deu tudo certo. Se for ver, ainda foi de uma forma, vamos chamar rápida, porque esses processos eles levam um tempo para realmente serem concretizados. Então está aí, é uma realidade. Vereador Vilmar, serão mais de 100 mil habitantes no Planalto Norte sendo agraciados com esse equipamento. É motivo de alegria, sim. Uma obrigação dele, como é uma obrigação nossa de fiscalizar, de buscar recursos, mas num prazo tão curto de tempo, um valor de R$1 milhão e poucos reais, R$1.100 e poucos reais, que se efetivou, o equipamento está disponível, se Deus quiser, esse mês ainda, professor Osmar, estará funcionando. Então, nada mais justo do que também a gente agradeça a esse empenho, essa dedicação que ele teve nesse curto espaço de tempo. Quem ganha com isso não é ele, não sou eu, não somos nós, mas é toda a população no Planalto Norte. Então, o meu parabéns ao atual vice-prefeito Renato Pique e a toda a população do Planalto Norte. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Eu ainda quero acrescentar nesse requerimento. Não sei qual que é a visão dos senhores, mas gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores para assinar junto. Eu fui, como é de conhecimento dos senhores, chefe de gabinete do vereador Vilmar Sudoski, fui chefe de gabinete do vereador Coronel Mário, e tinha uma frase que o vereador Coronel Mário sempre falava, que eu sempre quis dizer e vou utilizar nesse momento. As pessoas crescem na medida que são elogiadas. Então, a gente agradece de forma realmente muito alegre ao hoje vice-prefeito Renato Pique e deputado na ocasião Pique, porque ele uniu forças às nossas lideranças. Inclusive aqui a gente também estende o nosso agradecimento ao esforço do nosso prefeito Beto Passos, o qual foi de forma também insistente lá junto a Florianópolis. Ele também, diversas vezes, ele expôs essa situação aí que estava lá cobrando, né, para que a gente tivesse uma resposta. Muito bem lembrado aqui pelo vereador Osmar, a nossa prefeitura não deixou de cumprir com o que tinha se comprometido ao hospital. O prefeito Beto Passos, ele fez o empenho do valor, mas infelizmente não teve o apoio das demais prefeituras da nossa região. Então, nosso agradecimento ao prefeito. Mas aqui eu quero fazer uma segunda colocação, até fazer um requerimento verbal, agradecendo, estendendo esse requerimento aqui ao governador Moisés. Como bem citado, a gente tem que agradecer no momento que nós somos atendidos, que as nossas solicitações elas são realmente colocadas como prioridade, e foi colocada como prioridade porque em pouquíssimo tempo a gente teve o retorno. E nós temos outras situações ainda que estão pendentes na nossa região, como a dívida ainda do nosso hospital, que é alta. Na última conversa que tivemos, inclusive a maioria aqui dos vereadores estavam, o presidente Reinaldo nos colocou que a dívida gira em torno de 14 milhões. Boa parte dela é por meio do governo do estado, o qual essa dívida ainda, valores não foram repassados. Nossa SC 477, que é prioridade também. Então, quem sabe a gente possa mandar um requerimento também ao governador Moisés, agradecendo por ele nos atender nesse momento, e já esperando que ele cresça na medida desse elogio, e quem sabe nos atenda em próximas solicitações aí que vamos fazer, tanto para o nosso hospital, que é necessária ainda a nossa cobrança de forma efetiva,
porque o hospital não se gere sozinho, ele se gere através dos nossos esforços também, não apenas através da equipe lá representada pelo presidente Reinaldo, pela Karen, e também, quem sabe, numa próxima oportunidade, o governador Moisés também venha a ser elogiado nessa casa por nos atender em relação a 477. Então, eu quero fazer esse requerimento verbal, praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V desse daqui, que estamos agradecendo ao, então, deputado Pique, agradecendo também ao governador Moisés. Continua a discussão. Amplamente discutido o requerimento. Eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento 040/2021, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pedro Ivo Nunes, ocorrido dia 9 de março de 2021, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento número 041/2021, de autoria dos edis Tati Carvalho, Juliana Maciel, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração, solicitando informações quanto à aplicação da lei número 6.108, de 25 de 10 de 2017, que institui o programa Jovem Aprendiz no âmbito do município de Canoinhas, tendo em vista a importância do primeiro emprego de jovens entre 14 a 24 anos na condição de aprendizes no âmbito da administração direta, autarquias e fundações. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Então, nós gostaríamos de trazer para a discussão deste requerimento essa lei número 6.108, de autoria do vereador, autor Paulinho Basílio. Em 2017, quando ela foi, então, assinada, promulgada, o vereador Vilmar Sidosky era o presidente dessa Casa de Leis. E após, então, a apresentação por parte do ex-vereador Paulinho Basílio, essa lei foi aprovada. E eu trago para a discussão aqui, reforçando mais uma vez o meu papel também de assistente social, porque eu ouço muito das famílias a importância do jovem aprendiz, a importância de aberturas de vagas para a execução da lei do jovem aprendiz. Porque nós sabemos que na condição de pessoa em desenvolvimento, de 14 a 24 anos de idade, então, existe aí a possibilidade de trabalhar como jovem aprendiz. E o que me interessou muito para saber como está sendo executado esta lei no município, nas fundações geridas pelo município, é o artigo 9º, na verdade, um pouquinho antes, o artigo 8º, que diz assim, que essa lei, ela visa atender pessoas de 14 a 24 anos de idade, oriundos de família de baixa renda, que estejam cursando a educação básica e atendam algumas condições, condições de inclusão, de oportunidades. Então, quando nós ouvimos tanto falar a importância de investimento na juventude, eu trago, então, junto com os demais vereadores, Tati, Juliana e Homer, querer saber do município se essa lei está sendo aplicada, quantos jovens ingressaram na prefeitura e nas autarquias através desta lei, para então que nós,
prefeitura como modelo, possamos abrir as portas, continuar abrindo as portas, para que as empresas também continuem fazendo o seu papel para contribuir com o desenvolvimento dos jovens do nosso município. Era isso, senhor presidente. Pois bem. Senhor presidente. Vereadora Juliana. Obrigada. Muito importante realmente saber como é que se desenvolve a aplicação dessa lei no município, né? O projeto de Jovem Aprendiz já é bem desenvolvido pelo Senai e Senac aqui na nossa cidade, né? Um projeto que é educacional profissionalizante, então isso é muito bom até para o desenvolvimento do próprio município. É um projeto que eu sempre elogio, acho muito legal, projeto de origem federal, que foi transformado também, de certa forma, né, em municipal, né, por meio da Lei 6108. Gostaria de comentar, eu acho que é importante frisar, que essa lei ela até foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que, no fim das contas, decidiu só pela anulação de um artigo da lei, né, só para não gerar nenhum tipo de confusão, é uma lei vigente no município. Mas esse artigo, como era uma questão realmente mais técnica, que não cabia à redação da Câmara de Vereadores prever, então esse artigo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, no mais, o conteúdo, o objetivo da legislação, ele é vigente, né? Está dentro do nosso ordenamento aí municipal. Era isso. Obrigada. Coloco em discussão. Coloco em votação o projeto número 040. Ah, não, desculpa. 041. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 041. Coloco em votação também um requerimento verbal do vereador William. 042, eu acho que é de toda a edilidade. Concordado de toda a edilidade. O requerimento 042 é já discutido pelo vereador William de toda a edilidade. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, então, como é de toda a edilidade, eu já declaro aprovado este requerimento. Nada mais, senhor presidente. Eu aqui quero só fazer uma leitura de uma indicação que não foi lida no plenário enquanto era o expediente do dia. Que uma indicação direcionada ao secretário de Obras, senhor Edmilson Luiz Verca, e também ao secretário de Planejamento, senhor João Nitzmaier, para que façam um estudo na rua João Leandro Gonçalves, Alto do Frigorífico. A situação é que um trecho dessa rua, no início já dessa rua, ela faz uma gamela e ela não tem escoação da água. Aonde fica, nos dias que chove, se transforma num piscinão no leito todo da rua e que está trazendo complicações às famílias que moram ali, em torno de umas 6, 8 famílias que moram ali. A lama será jogada pelos pneus dos veículos e caminhões que passam por ali, será lançado ao muro, às entradas, calçada das residências. Então, para que eles façam um estudo de fazer o rebaixamento de um pedaço da rua ali, para que esta água tenha escoamento e não venha causar transtorno àquelas famílias. Esta rua tem um projeto de pavimentação, mas até que este projeto seja concluído, este sonho de todos aqueles moradores ali, que seja feito um estudo para fazer o rebaixamento da rua para ter a escoação da água. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário William informar se existem vereadores inscritos para falar de assuntos pessoais. Vereador Homer. Com a palavra, vereador. Boa noite novamente. Uma explicação pessoal que eu trago aqui, mas que foi um pedido dos moradores da rua Pérez João Sfer, né? Ela está sendo pavimentada, porém ela é uma rua muito acidentada. Então, ocorre que se fosse feito a ligação entre a travessa e a rua, eles teriam um problema muito grande ali. Então, hoje de manhã eu estive com o secretário Diogo, que nós estávamos procurando
algumas soluções nesse final de semana ali com os moradores e conversei com os moradores para ser feita uma alternativa ali, tentar uma mudança no projeto. O secretário Diogo já se dispôs a conversar com o secretário João Litzmaier e para a gente modificar ali, tornar uma das ruas ali, aquela que vem em sentido à rádio, mão única, fazer um parapeito ali para que possa melhorar um pouquinho a condição ali, porque se for tentar ligar as duas ruas, Canoinhas tem vários problemas com relação a isso, né? As ruas elas foram crescendo. E à medida que foi se abrindo carreiro, foi se abrindo rua, e muitas vezes elas não conseguem se chocar, né? Elas não têm um desenho retilíneo. E esse acidente natural que existe ali, porque ali é uma descida grande, vai dificultar muito o projeto e os moradores estão realmente preocupados, porque se você for de ver hoje de inclinação, deve ser uma das ruas mais inclinadas do município. A inclinação ali é bem grande e tem mais esse agravante dessa rua transversal, ela não conseguir encontrar diretamente com a outra, forma um precipício entre uma rua e a rua lá de baixo. Então é bem complexo, uma situação bem complexa. Mais uma vez, nessa casa eu trago a importância da gente sentarmos juntos e criarmos um conselho, talvez através de legislação mesmo, para que esses projetos passem por essa casa, esses projetos de pavimentação passem por essa casa, tenham conhecimento dos moradores, porque muitas vezes a pessoa que faz o projeto inicial, ela nem coloca o pé na rua, e daí a diferença entre expectativa e realidade é completamente gritante e faz com que muitos dos projetos eles cheguem lá e não possam ser aplicados. Então, evitaria, no caso, toda essa discussão que a gente teve, tanto com os moradores quanto com o secretariado, para buscar uma alternativa ao projeto. Então, eu reforço mais uma vez da gente sentarmos e discutir, seja por forma de projeto de lei, criar esse conselho, para que antes do projeto sair, né, e ser aprovado, essas vozes sejam ouvidas. Porque o morador está ali sempre, né, gente? E é o morador que vai ficar. Então a gente tem que facilitar o máximo possível para o morador que paga o IPTU e é ele que vai ser o maior usuário, né? Então dessa pavimentação. E é importante ele ser ouvido porque muitas vezes a opinião do morador, até não desmerecendo o conhecimento do engenheiro que fez o projeto, mas ela é de suma importância. Então já dá essa explicação pessoal, os moradores dessa rua estavam preocupados com o que iria acontecer com a sua rua, dizendo que a gente já foi atrás das respostas e possivelmente a gente vai estar durante essa semana, tanto o secretário João Litzmaier quanto o responsável pela obra, sentando junto e expondo esses pontos aí para que a gente possa melhorar, né, essa rua ali e que o sonho do asfalto não vire pesadelo, que é o que a gente mais quer, né? Que é o que mais a gente está discutindo nas últimas semanas, que o sonho vira pesadelo, então a gente não quer que isso ocorra. Muito obrigado. Mais algum vereador? Nenhum inscrito, senhor presidente. Eu quero aqui fazer o uso das explicações pessoais e fazer um pedido. O planeta Terra está sofrendo com um vírus, uma pandemia, uma doença assolando a toda a humanidade. Mas eu vejo assim que parte da humanidade parece que já se acostumou-se com o vírus. Perderam o medo. Às vezes não estão seguindo o que deveriam seguir. Mas sabemos que muitas pragas virão sobre a terra. Isso não é novidade. E governo estadual, governo federal, governo municipal do nosso país fazem decreto, fecha, abre, fecha. Esse pode, esse não pode.
mas é o que hoje eu quero fazer um pedido a todos os cristãos, os coordenadores, os pastores, missionários, padres, enfim, todos aqueles que estão de frente uma obra que é a obra de Deus, que intercedam por esta nação, que intercedam pela nossa sociedade, pelos nossos irmãos. Enquanto as igrejas estão permitidas aos encontros religiosos, independentemente qual religião, hoje nós sabemos que existem muitas denominações de igreja, mas eu peço a todos os senhores, pastores, missionários, missionárias, padres, que intercedam pelas vidas da nossa humanidade, que intercedam por nós, porque a oração é a chave que abre qualquer porta, qualquer janela. E sabemos que aqueles que buscam encontrarão resposta. Eu sei que Deus dará a resposta para aqueles que o buscam. Então hoje aqui eu peço intercessões de todos em prol de todas as nossas vidas e que Deus console e conforte o coração daqueles que perderam seus antes queridos. Não havendo mais nada a tratar desta reunião, eu declaro encerrada, marcando outra para o dia 15 às 19 horas. Uma boa noite a todos.